Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje eu converso com a professora Larissa Oliveira, professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Campus Caicó. Ela é coordenadora geral do NAPNE, que é o Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas, que realizou juntamente com a Reitoria e com o Instituto Benjamin Constant uma jornada nacional de capacitação exatamente desse instituto que aconteceu aqui no Campus Natal Central no início de julho. Professora, seja bem-vinda ao programa Educação em Pauta. Obrigada. Conversar um pouco sobre essa jornada que faz parte, na realidade, de um calendário maior, não é? Como é que foi esse planejamento para que a gente pudesse ter essa jornada no nosso campus, sendo sediado para os servidores, então? Certo. Nosso primeiro contato com o Instituto Benjamin Constant foi no Fórum Distrital ano passado em Brasília, Fórum Distrital de Inclusão, no Instituto Federal de Brasília, em setembro do ano passado. E a partir de então passamos a fazer contato com o Instituto para que ele pudesse vir fazer uma capacitação conosco aqui. E eles iniciaram um projeto chamado Capacita Brasil, que visa apoio às instituições, uma parceria com as instituições federais de ensino e tecnologia, para capacitar seus servidores para o atendimento de pessoas com cegueira e baixa visão. Esse Capacita Brasil, ele começou desde quando? Ele teve início em abril desse ano. Em abril ele foi apresentado no CONIF, na reunião do CONIF, e teve a sua primeira realização, a primeira jornada no Instituto Federal do Maranhão, em abril. E o IFRN foi a segunda jornada. E depois dessa parceria, digamos assim, para a realização dessa jornada, se pretende ter alguns outros contatos, ou até mesmo com outras instituições, para que eventos nessa categoria, nesse nível, possam vir a acontecer também sistematicamente, por exemplo? Sim, com o próprio Instituto Benjamin Constant, a proposta deles é realizar um convênio após a realização da jornada, até porque a jornada, além de dar essa capacitação inicial, ela tem a intenção de fazer um mapeamento, um diagnóstico da instituição em si, para ver suas necessidades e promover outras capacitações com maior tempo de duração, com foco nas necessidades de cegueira e deficiência visual, baixa visão. No entanto, a gente também tem buscado parcerias com outras instituições. Uma delas é o INES, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos, que é também no Rio de Janeiro, para que eles possam realizar esse mesmo processo que foi com o Instituto Benjamin Constant, de vir a Natal e fornecer essa capacitação, para que tanto os nossos intérpretes de Libras, quanto as pessoas que lidam com os surdos, que estão na instituição e possam chegar à instituição, sejam mais capacitados para essa demanda. Tá. Voltando um pouco para o núcleo de apoio, como é que ele funciona? Já que a senhora é uma coordenadora sistêmica, né? Como é que ele funciona na organização geral, obviamente falando sobre o Instituto Federal de Educação aqui no Rio Grande do Norte? O NAPNE ele ainda está iniciando suas atividades, ele tem poucos anos no IFRN. Mais ou menos quantos anos? Pronto. Só para a gente ter uma ideia. Ele em 2012 teve a sua primeira portaria instituindo. Bastante recente, né? Isso. E tivemos uma primeira leva de coordenadores em 2012 e a gente passou a atuar mais a nível sistêmico a partir de 2015, ano passado, onde tivemos novos coordenadores sendo incluídos, bem como novo número de servidores intérpretes de Libras que chegaram na instituição. E aí, então, a gente começou num processo de construção de regimento que ainda está para ser aprovado. Já passamos por 2 instâncias e falta passar na última instância para sua aprovação, de modo que possa regulamentar a sua ação dentro de cada campus. Como é que funciona essa questão da orientação ou da identificação da demanda, de pessoas com necessidades, desde a inscrição, durante o processo? Como é que o Instituto vê ou tem isso registrado? O nosso processo para identificar essa demanda, ela inicia no processo de seleção, onde o aluno vai dizer qual é a necessidade dele específica, se ele vai precisar de algum recurso extra, e a partir daí a gente utiliza esses dados para repassar aos coordenadores de NAPNE em cada campo, de modo que ele possa já começar a se preparar para o recebimento deste aluno. Ainda recebemos poucos alunos com necessidades educacionais específicas. Nós podemos mapear, por exemplo, com relação à própria baixa visão e cegueira, por volta de 5 alunos.
em alguns campos que são Nova Cruz, Zona Norte, Natal Central Isso e são Lages. números específicos de no geral? No São geral. 5 no geral? 5 no geral, são muito poucos. Então, no momento atual, no a gente momento. já teve outros que a gente já recebeu. Com outros tipos de necessidades Com também? outros tipos de necessidades também, mas também com cegueira. Uhum. Essa é a mais comum? Essa mais comum são cegueiras e deficiência auditiva, né? Também. Baixa visão, nós temos alguns que muitas vezes nem dizem que tem a baixa visão e que durante o processo vamos percebendo essa necessidade. Outros que vão perdendo ao longo do período que estão dentro do IFRN. Então, a gente também está buscando artifícios para descobrir essas necessidades dos alunos, além de outras necessidades que muitas vezes não são mapeadas ou diagnosticadas, de modo que a gente precisa se aproximar, conhecer mais para que possa identificar qual é a necessidade dele e como o NAPNE vai poder atuar. Estamos aprendendo ainda. Aprendendo, né? Junto, né? O que é mais importante. Na perspectiva do professor, né? A gente já citou essa questão da necessidade do aluno. O NAPNE tem essa parceria ou essa linha de atuação na área dos professores e até essa jornada foi nessa perspectiva também, mas além da jornada, como é que acontece no dia a dia? Digo isso porque, por exemplo, eu já fui professor de alunos com necessidades visuais, né? O cego. E aí na sala de aula, sobretudo para dar aula de audiovisual, né? De vídeo. E aí eu senti uma dificuldade na formação, né? E a gente conversa aqui no programa Educação em Pauta com professores que atuam nessa área, que pesquisam, mas ainda muitas vezes falta para a gente que é professor essa formação. Dentro do Instituto, como é que isso é visto? A formação ela ainda está ocorrendo em processo. Né? Inclusive, quando a gente pensou nessa capacitação e muitas vezes está pensando nas outras, às vezes a gente pergunta, mas se a gente tem esse aluno para atender, mas a intenção é essa, que a gente pare de aprender somente no processo para começar a se preparar antes, né? Para organizar a casa para o recebimento desses alunos, porque isso tem crescido a cada dia. Então, muitos professores às vezes ficam angustiados ao receber esse aluno, porque não tem esse processo ainda, as nossas licenciaturas, não só no IF, mas em qualquer outro lugar, elas ainda não trabalham especificamente com deficiências de uma forma que você chegue já preparado. Até porque é um leque muito grande de deficiências. E aí isso vai ocorrendo dentro do processo. Pontualmente, o que tem que ser feito são essas capacitações pontuais, mas também o próprio NAPNE, junto com suas equipes pedagógicas nos campi, tem realizado, digamos, não só a sensibilização, como busca com parcerias em outras instituições, visitando, para conhecer como é esse trabalho, que recursos podem ser utilizados. Vou citar, por exemplo, o campus de Nova Cruz, que possui um aluno que, além da baixa visão, né, já chegando ao limite de cegueira mesmo, ele possui também uma deficiência de mobilidade, um processo degenerativo, e para isso a equipe em si do NAPNE, desse campus, visitou a CAEN na UFRN, que já tem um trabalho bem consolidado com relação às deficiências, foi em outras instituições, viajou até a Paraíba também para conhecer os trabalhos que são realizados, de modo que possa auxiliar esses professores para o atendimento desse aluno da forma mais adequada. Tem alguma perspectiva, a senhora citou aí também a Paraíba, né? Eu já tive experiência também como professor substituto lá na UFPB e foi esse caso que eu citei. Lá eles usam alunos que se transformam em uma espécie de bolsista de acompanhamento para essas necessidades. Diferente, por exemplo, da UFRN, que aí são servidores mesmo, né, concursados, que vão dar essa assistência em sala de aula. E eu imagino que a dificuldade seja muito maior, né, para você ter um servidor. No IFRN já se pensou em algo do tipo também, porque às vezes o próprio professor, por mais que ele tenha essa formação, que faça jornadas, cursos de capacitação, ele não vai ter um acompanhamento tão próximo quanto, quem sabe, um aluno. É verdade. Né? A gente ainda está mapeando como resolver uma situação como essa, e novamente eu cito o campus de Nova Cruz, que trabalha com voluntários, seja servidores ou alunos, que possam acompanhar este aluno, porque pela sua dificuldade ele não pode ficar sozinho em nenhum momento na instituição. Então, assim, para se locomover em qualquer espaço, ele precisa de um acompanhamento. Então, tem sido voluntários que têm feito isso, escala de voluntários. Mas a gente sabe que ainda não é o ideal. Então, por isso a gente ainda está mapeando para saber quais são as estratégias que poderemos adotar para atender esses alunos. Isso nesse caso específico, mas, por exemplo, o caso de surdos que a gente tem os intérpretes.
Ainda estamos trabalhando também para ver como esse intérprete vai poder atuar, porque não basta um, precisa de mais de um. A gente tem trabalhado com cooperações técnicas de outros campi que não possui surdo, que possa vir atuar aqui no Natal Central, que tem aluno com essa necessidade. Essa questão não só da assistência, né? Eu acho que a gente fala um pouco mais dessa assistência, ou seja, de uma pessoa que vai estar próximo para assistir essa pessoa com necessidade especial. Mas eu acho que tem alguma característica de formação humana, essa pessoa que vai estar com o necessitado, né? Então, talvez se existissem, ou não sei se já pensaram nessa perspectiva, de pensar também nos alunos que vão ter colegas, que vão poder ser também colaboradores. Isso tem uma característica muito interessante para essa formação, não é, professora? Com certeza. Por isso que é importante também a própria atuação dos NAPNE junto aos alunos dos campos, para sensibilizá-los a isso. Né, para trabalhar esses aspectos de inclusão de fato. Porque às vezes a gente pensa que a inclusão é diminuir as barreiras arquitetônicas no espaço, ou transformar um material mais acessível para aquele aluno, e não é isso. A gente quer trabalhar não só com isso, mas também do que todos fazerem com que esse aluno se sinta pertencente àquele espaço. Ele, e que a gente também passe a recebê-lo sem ter essa barreira de, ele tem necessidade. Ou seja, a gente almeja, penso eu talvez, e me corrija, a chegar a um nível dentro da nossa sociedade onde entre um deficiente e seja natural, porque a gente já vai ter professores qualificados, um ambiente preparado e material didático específico. É isso? Estou correto? Com certeza, está correto, porque não é o fato da gente... Ele não é diferente no sentido de que é incapaz de algo. Ele pode a mesma coisa que qualquer outro, né? Ele só precisa ter um atendimento específico para aquilo. E precisar ter as condições necessárias. Acho que a gente ainda está engatinhando para isso. Mas a semente já foi lançada. E aí, a intenção de se ter de muitas pessoas envolvidas nesse processo de querer realmente fazer diferente, né, fazer com que essas pessoas se sintam pertencentes ao IFRN, pode mudar essa situação agora. O núcleo de apoio existe fisicamente dentro dos institutos ou é algo que a gente precisa ligar para um professor, no caso para a senhora, especificamente direcionado? No momento, ele tem como fixo, né, a figura do coordenador em cada campus. Então, se precisar de contato, é sempre com aquele coordenador. Existem alguns campi que já tem a sala do próprio NAPNE, outros ainda não. Então, é um processo ainda de conquista, mas o nosso regimento, ele prevê ter um espaço determinado, que está em fase de aprovação, e também recursos, para que esse espaço ele possa estar contento para aquelas necessidades ali, né? Com alguns materiais, inclusive com pessoas que possam estar ali presentes naquele espaço, de modo que possam atender esses alunos. Porque muitas vezes o aluno ele tem alguma necessidade, mas que ele não sabe qual é e precisa procurar. E ele precisa de um espaço adequado para esse atendimento. Até mesmo o aluno que quer se inscrever vai no instituto pesquisar mesmo e não tem como ser recebido, né? Não tem pessoas qualificadas. Professora Larissa, a gente vai fazer um breve intervalo. Você de casa não sai daí. Logo mais a gente volta com o segundo bloco do programa Educação em Pauta. Até já. Voltamos no intervalo e eu continuo a conversar com a professora Larissa Oliveira, do campus de Caicó, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. A gente está conversando sobre a Jornada Nacional de Capacitação do Instituto Benjamin Constant, que aconteceu aqui no campus Natal Central e foi organizado pela Reitoria e pelo NAPNE, que é o Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas. Professora Larissa, agora sobre a jornada, né? Como é que de fato ela foi organizada para acontecer no Instituto? Se pensou em uma característica específica, a questão das oficinas? Certo. Essa jornada, como já é parte do projeto deles, ela já vem de certa forma formatada de como vai ocorrer. Ela realmente foi para poucos inscritos, foi para 90 pessoas, porque ela é prevista para acontecer em 4 dias, como foi aqui. No primeiro dia a gente tem um momento de palestra, de abertura e uma oficina de 4 horas de duração, que foi inclusive com o diretor do Instituto Benjamin Constant, professor João Ricardo Melo Figueiredo, que era sobre baixa visão e foi para todos os participantes.
Os demais 3 dias é pensado de modo que todos os participantes possam participar de todas as oficinas. Então, tinham mais outras 3 oficinas, uma oficina sobre orientação e mobilidade, uma oficina sobre produção de material didático especializado, e uma sobre introdução ao sistema Braille e tecnologias assistivas. Então, nós tínhamos grupos de 30 pessoas e cada um desses grupos fazia uma dessas oficinas por dia. Então, por exemplo, o grupo 1 fez a oficina 1 num dia, oficina 2 no outro dia, oficina 3 no terceiro dia. E cada oficina tinha duração de 8 horas. Então, de modo que todos puderam vivenciar o planejamento da oficina em si, a realização das oficinas em si. Tiveram acesso a todos os conteúdos, bem como aos materiais. De fato, como é que foi essa questão da inscrição, né? Na hora da inscrição, quem pôde fazer essa inscrição para participar desse evento? Nós pensamos a inscrição principalmente para focar os nossos servidores e aqueles que tivessem um contato mais específico com o NAPNE ou com inclusão em seus campi. Inicialmente foi para todos os coordenadores de NAPNE, cada um em seus campi, e foi liberado mais 2 vagas para cada camp, incluindo equipe pedagógica e outros que eles tivessem a necessidade de indicar. Mas para aqueles camp que tivessem algum aluno com deficiência visual, né, seja baixa visão ou cegueira, foram fornecidas mais vagas, para que os professores pudessem participar também desses camp. E os professores que estivessem diretamente com esses alunos. Além disso, nós separamos algumas vagas para a UFRN, que tem servido como parceria, né, com relação à KN, e também para a FUNCERN, visto que eles atuam diretamente com as necessidades em si nos processos seletivos. A gente chamou a FUNCERN para isso, e também algumas direções, né, a própria COAS, por conta que está iniciando um trabalho de assistência ao servidor que tem alguma deficiência, eles estão iniciando um projeto para isso, bem como também para a nossa diretoria de acesso, por conta dos próprios exames seletivos para alunos para o IFRN, de modo que eles possam se organizar, tem sempre tido demanda de alguma necessidade em si, e eles têm buscado se capacitar para isso. E nessas vagas também para a KN, a gente teve a participação de colaboradores que são da rede estadual e que atuam junto à KN na universidade. Então, algum aluno fez parte também ou não? Aluno que a gente teve fazendo parte foram apenas as nossas estagiárias. Né? A gente convidou elas a participarem e a gente teve ex-aluno, que é um deficiente visual, que hoje em dia está na UFRN, ele trabalha juntamente na KN, e a gente convidou ele, né, que ele viesse participar, que era Sidney, participar do evento, de modo que ele também pudesse contribuir. Também tivemos um servidor que ele tem baixa visão e para participar também conosco. Era isso que eu ia fazer essa pergunta, como público-alvo de quem está participando da oficina. Então tiveram esses 2, e quem foram os professores? Só esses 2? Foi, porque naquela ideia de não falem de mim sem a minha presença, né? Exatamente. E por parte dos oficineiros, as pessoas que ministraram, né? A senhora já citou a palestra de abertura, foram os professores do Instituto, não é isso? Isso, foram os professores do Instituto Benjamin Constant, vieram mais 4 professores, além do diretor, para que ministrassem essas oficinas. Eles já têm vasto conhecimento, trabalham na área lá, muitos com mais de 20 anos de atuação junto ao Instituto Benjamin Constant. É um instituto centenário, né? Com certeza. Eles têm uma experiência muito grande, né? E eles são um instituto especializado para atender pessoas com baixa visão e com cegueira, porque também são 2 formas, dois leques de atuação diferentes, né? Não é a mesma coisa que a gente faz com um cego, não é a mesma coisa com a baixa visão. Então, foi necessário ter esses 2 focos também na oficina, de modo que a gente possa se preparar mais adequadamente. Do ponto de vista ainda de quem participou das oficinas, que eu acho que talvez seja o mais curioso, né? A senhora citou que tem algumas pessoas, ou na realidade a maioria já está nitidamente ligado a esse tipo de atuação, né? Mas se teve, quem sabe, um ou outro que poxa, eu descobri que essa oficina de produção de material didático especializado, eu poderia estar implantando isso, ou o que foi feito do ponto de vista tátil, por exemplo, para que eles pudessem ter essa experiência nessas oficinas. Num quesito mais prático isso, em si, né? Mais prático. Eles puderam realmente ter o contato
muito inicial, porque 8 horas é muito pouco. Muito pouco, né? Para você conseguir preparar de fato. Mas o importante foi também pensar que estratégias utilizar para preparar mais à frente. Foi observar que às vezes com recursos pequenos, recursos da nossa vida diária, podemos utilizar materiais que possam ser adequados. Foi percebido também durante várias palestras e que muitos vieram relatar o quanto a gente ainda precisa avançar tecnologicamente para não ter que depender muitas vezes de tecnologias importadas, de modo que o gasto se torne muito alto. E também para, digamos, fazer o contato, como alguns dos professores relataram, que essas oficinas foram muito importantes para estabelecer esses vínculos e saber aonde procurar ajuda. Porque muitas vezes o que a gente se prepara, mas é durante a dificuldade que a gente vai sentir que falta alguma coisa ou outra. Então, a prática que eles tiveram, ela foi uma prática, digamos, para ter um gostinho, né? Inicial, para se pensar em algo mais à frente. Algo que possa realmente ser mais aprofundado, para se trabalhar mais adequadamente. A gente já conta, né, o IFRN conta com algumas impressoras Braille, ou seja, que já pode fazer esse trabalho de impressão de materiais. A gente imprime as nossas provas também, do exame seletivo. Então, já tem alguns recursos, como lupa também, mais adequada. Então, a gente já tem trabalhado com vistas de, mas precisa ainda pensar em outras formas. Então, a gente conseguiu observar com eles o que a gente pode utilizar, às vezes um papel diferenciado para fazer um material mais tátil, para que eles possam realmente serem utilizados com recursos que temos dentro da instituição. O IBC, ele está eu acho que traduzindo, né? Me corrija se eu estiver errado, a questão de algumas leis, por exemplo, a Lei Maria da Penha, para o Braille, né? E o Instituto Federal, ele pensa em produzir outros materiais. A gente sabe que tem alguns materiais já com acessibilidade, ou audiodescrição, ou então para deficientes auditivos, né? Você tem aquele vídeo. Tem algum tipo de trabalho já pensado, quem sabe, em produzir um livro mesmo em Braille, ou traduzir alguma coisa desse tipo? Ou eu penso que ainda está a iniciar o trabalho, mas que seja mais a longo prazo isso? Pronto, a gente ainda está iniciando de fato mesmo para perceber. Inclusive, eu esqueci de informar, a gente liberou vagas para a própria DIPMED para pensar na produção de material didático, para dizer, vamos pensar, vamos fazer uma parceria. A questão da rede de contatos quanto a isso. Inclusive, no nosso processo seletivo também de pensar, vamos fazer com que nossos editais eles sejam mais acessíveis. A gente teve a tradução ano passado do edital para Libras, mas pensar também ele no Braille ou então na audiodescrição, pensar de formas que possam atender melhor. Foi interessante que o próprio Instituto Benjamin Constant falou para a gente, os representantes, o nosso site não é tão acessível, o site deles lá, e o da gente talvez seja até mais do que o deles. Então é um processo que a gente ainda está caminhando. Podemos ter essas ideias, temos, mas elas ainda estão, digamos, no plano dos projetos sendo futuro, iniciados. Né? Ainda estão, o núcleo de apoio ainda está sendo... Né, quais as maiores dificuldades, né, desse momento de implantação? Né? Porque a gente sabe que tornar, até algumas perguntas que eu fiz, são mais de um tempo mais futuro, ou seja, quando já está consolidado essa atmosfera dentro de uma instituição como o Instituto Federal. Mas nessa atmosfera, nesse tempo agora, onde a gente está, quais são as maiores dificuldades para a efetivação desse núcleo de apoio? Pronto. O primeiro ponto inicial, logicamente, é termos um regimento que respalde a nossa atuação. A gente tem o nosso projeto político-pedagógico pensando no quesito da inclusão, e não na inclusão apenas de alunos com alguma necessidade específica, mas inclusão social, no sentido amplo mesmo da palavra. Então, nós temos 2 núcleos, que é o NEAB e o NAPNE, e esses 2 núcleos precisam trabalhar cada vez mais para que a inclusão social de fato aconteça, porque a responsabilidade é nossa. Então, o projeto já pensa em si um núcleo de inclusão. Precisamos, então, apenas de um regimento que respalde essa atuação, para que possam ser compostas as equipes dentro de cada campo. A equipe tem previsto no seu regimento uma quantidade mínima de pessoas, quem seriam essas pessoas que iriam participar, aquelas que consideramos importante
né, que sejam envolvidas diretamente nesse processo, como é o caso de psicólogos, pedagogos, assistentes sociais. Todos esses precisam estar envolvidos, além de professores, alunos, comunidade externa, para que possamos pensar juntos em estratégias para, de fato, a inclusão ocorrer. E nós temos ideias de fazer grupos, né, dentro dos próprios coordenadores e das equipes, grupos de estudos que visem focar, por exemplo, as barreiras arquitetônicas que existem ainda em alguns campi, questão de material didático, a questão de sensibilização, por mais que a gente, né, na minha concepção, e o próprio Instituto Benjamin Constant trouxe isso, acho que já deveríamos ter passado a fase de sensibilização. A educação em si, ela já deve ser inclusiva pelo próprio conceito da palavra educação, mas ainda precisamos nesse processo. Então, pensar frentes de trabalho, né, com equipe já estruturada. Quem sabe com até pessoas que participaram dessa jornada, que tem pesquisas ou uma especialização, formação nessa área também, Sim, né? Sim, inclusive a gente tem professores que têm estudado na área. Uma das professoras que esteve conosco assistindo, sendo aluna da jornada, ela é professora do aluno de Nova Cruz, que precisa desse atendimento especializado, e a tese dela de doutorado versa sobre o mesmo assunto. Temos outras que estão versando também, que estão em licença no momento, mas que já forneceram algumas capacitações com relação às deficiências, muito focadas às vezes na deficiência visual. Pensamos em retomar esse núcleo que já existe de estudo com relação a isso, e fazer parcerias, de fato, com o núcleo de inclusão que existe dentro da UFRN, de estudos com relação a isso, para que a gente possa, de certa forma, também se respaldar teoricamente, né? E pensar no sentido de uma coordenação sistêmica com uma equipe que possa trabalhar. Tudo isso são ideias que nós temos, né, a nível de conversar com a direção pedagógica, com a reitoria, para que possamos fazer um trabalho mais adequado e nos preparar também de forma mais rápida, inclusive. Assim como somos referências para tantas coisas, que essa também seja mais uma referência futura. Muito obrigado pela entrevista de hoje, professora. Muito obrigada também. E a você de casa, muito obrigado pela sua audiência, né? Esse tema é bastante significativo para a nossa área da formação humana em geral. Espero que você tenha gostado. Lembrando que o nosso programa é exibido todos os sábados às 10 horas da manhã, com reapresentação também aos domingos, no mesmo horário, aqui pela TV Câmara. A gente se vê na próxima semana. Até lá. Tchau.